Um dos cuidados que você seguramente toma na sua vida e precisa tomar na vida é equilibrar receita e despesa. Não há a menor dúvida. Você conhece, eu tenho certeza que você conhece. Espero que não seja o seu caso. Mas alguém na sua família já viveu isso ou vive. Algum amigo seu já viveu isso ou vive. Que é aquele desequilíbrio. Ele vai tocando a vida do jeito que dá e rola um pouquinho no cartão, rola um negócio qualquer, divide em 6 vezes algo que em 6 vezes ele não tem como pagar, mas aí ele fala, depois eu vejo como eu faço, e vai enrolando, vai vivendo, e quando vê aquele grau de endividamento elevado que provoca a versão ruim do endividamento, que é a inadimplência, e a situação vai se complicando. Todo mundo conhece uma história assim, como eu disse, espero que não seja a sua história, mas tem gente que está ouvindo a gente e que tem essa história, vive assim. Um dos casos mais famosos de desequilíbrio, que ficou famoso porque era muito rico, foi muito conhecido, era o Jorginho Guinle. Jorginho Guinle, uma das figuras mais interessantes da história do Rio de Janeiro. Ele nasceu em 1916, morreu em 2004, com 88 anos de idade, figura presente na noite do Rio. Ele investiu a vida dele em festa, nunca trabalhou, viajava muito, namorador, galanteador. Ele namorou mulheres famosas no Brasil, namorou a ex-Miss Brasil, Marta Rocha. Ele namorou a Marilyn Monroe, namorou a Rita Hayworth, namorou a Ava Gardner, as grandes estrelas do cinema, Jane Mansfield, Anita Ekberg, Kim Novak, enfim. Ele era uma atração aonde ele fosse. E a família dele fez fortuna no final do século XIX, continuou com a fortuna no século XX. Foi o avô dele que fez tudo surgir, começou com armazém, depois ele começou a mexer com estrada, ferrovia, setor imobiliário. A família era dona só do Copacabana Palace. Era uma figura incrível. E aí ele herdou alguma coisa em dinheiro de hoje como $500 bilhão. Multiplica isso por 5, 6. Você tem uma ideia do dinheiro que esse homem tinha, 3 bilhões de reais. E ele nunca trabalhou, formalmente ele nunca trabalhou. Então ele foi gastando, ia gastando e vivendo, e vivia aqui, vivia nos Estados Unidos, vivia na Europa. E eu estou falando do Jorginho Guinle porque ele dizia que o segredo da boa vida é morrer sem um centavo no bolso. Ele conseguiu, só que ele errou a conta, ele disse. Ele achava que ia viver até os 75, mas viveu até os 88. Então a vida dele foi mais longe do que o dinheiro, ele morreu sem dinheiro. Um cara que era muito rico. Eu estou falando de um caso curioso, que ficou famoso, tem biografia, todo mundo um pouco mais velho, quem mora no Rio ou quem é mais velho, não morou no Rio mesmo assim, ouviu falar do Jorginho Guinle, pode até você fazer uma pesquisa e dar uma fuçadinha na figura. É uma figura extraordinária. Vamos dizer assim, a maior expressão, pessoa física do que eu estou chamando de desencaixe orçamentário, né? Não dá para a gente brincar, né? A gente não pode brincar na vida pessoal, sobretudo porque se você não é o Jorginho Guinle, você não tem um Copacabana Palace para visitar, então ele morreu no Copacabana Palace. Quer dizer, ele morreu quebrado, mas quebrado de rico, né? Quebrado de rico tem apoio. A gente não tem apoio. Se o dinheiro acabar, a gente vai ter problemas. Pois é. Por que o governo age de um jeito tão diferente das pessoas físicas? Por que este governo em particular acha que dá para viver gastando do jeito que gasta? E basta chamar de investimento o gasto e achar que as coisas estão resolvidas. Não existe um gasto que se possa chamar de investimento, a não ser depois de a gente ver que deu retorno. Então, quando o presidente da República fala que despesa com educação é investimento, não é verdade. Todo investimento é gasto. Todo investimento é gasto. Tem o gasto que dá retorno e o gasto que não dá retorno. Lá na frente você pode dizer, investi na minha vida profissional, investi na minha vida acadêmica, mas você gastou todos os meses. Você paga a escola,
Você paga. Não é um investimento? Sim, mas você gasta igual. Quando você chega para o banco, você não pode, isso não é um investimento. Não dá para chamar de investimento. Só depois é que você avalia e diz, olha, foi um bom gasto, ou seja, foi um investimento que eu fiz. Né? Existe uma diferença entre comprar um carro e pagar uma faculdade. Óbvio, você ao final de uma faculdade paga um carro, mas o carro deprecia, aquele conhecimento vai ficar para sempre com você, mas os dois geram o mesmo tipo de desembolso. Todo mês, se você estiver pagando um carro a prazo à escola, você está pagando lá um dinheiro, 2, 3, 4, não sei quanto custa a faculdade de um ou de outro, 1.000, mas se você quiser comprar um carro, você também vai pagar 1.000, 2.000, não sei. Mas ao final do pagamento do carro, em 36 meses, 48 meses, você torrou um dinheiro que depois quando você vai não tem o retorno, ok, mas o desembolso no mês você precisa ter os 1.000, os 2.000 para pagar a faculdade, precisa ter os 1.000, os 2.000 para pagar o carro, dá na mesma, é uma questão de escolha. E se quiser os dois, precisa ter 4.000, não tem alternativa. Aí quando você pega o governo, a forma como ele está lidando com a gestão dos gastos, ele deve estar brincando. Não é possível. É uma possibilidade ele estar brincando, vai. Pode ser que ele não acredite na necessidade do investimento, do equilíbrio. Pode ser que ele não acredite. Não, eu não preciso fazer o equilíbrio. Eu posso tocar as coisas porque, de um jeito ou outro, ao final tudo dá certo. A gente não sobreviveu aos anos de 2015 e 2016, a ruína do Brasil nas mãos da pior presidente que o Brasil já teve. Alguém vai dizer, puxa, quando você fala a pior presidente que o Brasil já teve, é complicado, porque elogiar ou criticar a única presidente que o Brasil já teve, você chamar de melhor ou pior, dá na mesma, porque só teve ela. Não. Ela é a pior presidente, é a pior presidência que o Brasil já teve, seguramente. 2015, 2016, ela arruinou o Brasil. E a gente não sobreviveu? Nós não estamos aí? Então, puxa, se deu para sobreviver a 2015, 2016, por que não a gente pode fazer aquilo de ficar gastando, quebrando a Petrobras, quebrando o setor elétrico? Né? Tudo bem, a gente vai sair lá na frente. Né? A Europa não sobreviveu à guerra, né? Os países não sobrevivem a grandes quebras monumentais, os Estados Unidos a 2008. Por que a gente não vai sobreviver? Né? Você teve 1929, por que não vai dar? Né? Talvez seja isso. Ou seja uma profunda desinformação, um profundo descompromisso de repente. Eu não tenho compromisso nenhum com o Brasil. Eu só quero saber da eleição do ano que vem. Depois eu vejo. Será que é isso? Eu não sei qual é o motivo, mas as distorções são absurdas. E você pode ter distorção no gasto e você pode ter distorção na receita. Distorção na receita é fácil de identificar. Né? Você tem um país que está arrecadando pouco. Aí você fala, nós estamos com um problema. Você tem algum segmento que não paga imposto, você tem uma carga tributária que é muito mais baixa do que a de outros países. Você percebe que você tem um problema sério. Sonegação, são problemas ligados à arrecadação. Agora o Brasil tem uma carga tributária que se aproxima perigosamente de 35% do PIB. É o dobro da carga tributária do México. É a maior carga tributária da América Latina. É muito maior do que a média dos países emergentes. Então nós não temos um problema de arrecadação. Não dá para arrecadar mais, não dá para querer arrecadar mais, não dá para tirar mais da sociedade aquilo que a sociedade não tem para dar. Então o nosso problema, claro, é na despesa, que é o que a gente tem que fazer quando a vida está complicada, lamentavelmente. Aí a gente fala, puxa, mas eu não tenho onde cortar. E às vezes é verdade, às vezes as pessoas entram em colapso financeiro, porque não tem como aumentar a receita e não tem onde cortar. Aí complicou, aí realmente complicou. Aí precisa dar um jeito de arrecadar mais. Tem que arrumar um segundo trabalho, tem que fazer uma atividade extra, botar mais gente para trabalhar, trocar de emprego, eu não tenho a menor ideia. Agora, mas quando a gente fala do governo, é uma vergonha, é desonesto, é feio, é sujo falar para a sociedade que está faltando dinheiro. Não está faltando dinheiro. Tem dinheiro de sobra. O Estado brasileiro arrecada muito dinheiro. Muito dinheiro. O sacrifício que a sociedade faz é descomunal.
É desonesto falar que falta dinheiro. É muita cara de pau do governo querer convencer a sociedade a dar mais dinheiro para esse Estado. Porque esse Estado gasta de uma forma irresponsável e não checa nada. A gente falou disso aqui ontem, logo depois da reunião, né, que o ministro da Fazenda teve com deputados, com senadores, para tratar desse pacote com mais arrecadação, com aumento da carga tributária, distorcendo a economia, trocando uma distorção, que era o aumento do IOF, por outra distorção, encarecendo certos investimentos, dificultando a vida do país, complicando o sistema de financiamento do setor imobiliário, aumentando a taxa de custo dos empréstimos imobiliários, tornando o país um país mais caro, mais difícil, um país mais inseguro juridicamente, um país onde você não pode acreditar no que você lê porque vai mudar, porque vai vir um governante, que aliás já está aí, e que mexe em tudo. Ele mexe em tudo. Ontem eu dei o exemplo das cartas, mas imagina você tá lá montando seu quebra-cabeça, eles vão lá e embaralham tudo de novo. Eles não deixam você terminar um quebra-cabeça, e olha que é um quebra-cabeça daqueles de 1000 peças, porque trabalhar no Brasil é trabalhar com quebra-cabeça de 1000 peças, 2000 peças, aqueles grandões. Aí vai lá o governo e embaralha tudo de novo. E você já estava montando, já estava se adaptando à nova realidade. A gente tem que montar quebra-cabeça no gramado, sabe? Que as peças ficam tudo tortas. Trabalhar no Brasil é isso, é montar um quebra-cabeças no gramado. Aí vai o governo e dá um soco no meio do seu quebra-cabeça e implode aquele monte de peça voando coisa para tudo que é lado. Pega o BPC, o benefício de progressão continuada. Pega o BPC, 2019 a gente gastou 56 bi pagando BPC. Agora está 113. Dobrou em 6 anos. Não, mas peraí. Será que esse benefício não tem fraude? Será que não tem problema aqui? Será que a gente está investigando direitinho? O INSS, ele cuida de mais da metade das despesas do governo. E está tudo indexado ao salário mínimo. Então, parte do aumento do BPC tem a ver com o aumento do salário mínimo. Cada real a mais no salário mínimo gera uma despesa adicional de 400 milhões de reais por ano no INSS. Cada real gera uma despesa. Por quê? Porque o governo entende que tem que manter a indexação do salário mínimo à aposentadoria. Porque não quer perder a eleição. É só por isso. Porque não quer perder a eleição. Porque é óbvio que não pode você ter um sistema que paga produtividade para o aposentado. O aposentado, ele não produz. Se ele produz é porque, além da aposentadoria, ele tem uma atividade profissional. Do contrário, ele não produz. Ele tem que ter a reposição da inflação. Mas ele vai ter aumento de produtividade. Quem tem que ter aumento de produtividade é quem produz. Quem produz é quem ganha salário. Então, se vai ter aumento de produtividade no salário mínimo e o salário mínimo vai ter um aumento real acima da inflação, não faz sentido dar um aumento real para a aposentadoria. Se fizesse essa separação, já ia ser uma grande ajuda no ajuste. Outra coisa que a gente já falou, mas é bom repetir, não faz sentido que a escola onde o seu filho estude aumente a mensalidade porque você teve aumento salarial. Aí o governo aumenta a arrecadação de impostos e é obrigado a aumentar o repasse para a educação. É obrigado a aumentar o repasse para a saúde. Não faz sentido algum. A saúde precisa ser financiada com base nos seus custos, não com base na capacidade de arrecadação do governo. Não pode haver uma relação entre capacidade de arrecadação do governo e aumento de gastos na saúde. Não faz sentido algum. E aí a gente vai criando essas colagens esdrúxulas. E num governo como é o governo do PT, um governo de esquerda, ele não considera porque ele mexer nisso, porque ele vai dizer, não, se eu mexer na separação do salário mínimo para a aposentadoria, se eu mexer no reajuste da educação e da saúde, vão dizer que eu virei um governo de direita. Então ele não faz. Mas isso não existe contabilidade de direita e contabilidade de esquerda. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, em qualquer lugar.
Num país socialista, num país capitalista, é a mesma coisa. Na monarquia, no parlamentarismo, do presidencialismo, é tudo a mesma coisa. Né? Onde tem voto distrital misto, onde não tem, é tudo igual. Então esse governo, ele está brincando com a sociedade. Terceiro ano de governo e não fez nada no campo do ajuste. Você tem ideia de quanto tempo dura para que uma reforma administrativa possa começar a fazer algum sentido? No mínimo 2 anos. Então, se tivesse feito em 2023, no começo do ano que vem, passaria 2023 inteiro, 2024, 2025, meados, vai. Agora a gente estaria começando a colher as primeiras, mas a partir do ano que vem, essa que é a verdade, é que a gente estaria vendo os efeitos da reforma administrativa, que esse governo se recusou a fazer. Como, aliás, não fez nada. Ah, reforma tributária, cadê? Uma transformação incrível. É boa, é bom fazer reforma tributária, mas cadê as transformações do Estado brasileiro? A reforma tributária mexe na estrutura de arrecadação do governo, não mexe na estrutura de gastos do governo. Aí teria que fazer uma reforma fiscal. E o governo fez reforma fiscal? Não. Fez ajuste fiscal? Não. Foi olhar os gastos? Não. Foi fazer reforma administrativa? Não. O que o governo faz de vez em quando é segurar aqui, corta aqui, segura um orçamento de um ou de outro por algum tempo, mas tudo conjuntural, não tem uma coisa estrutural. É um governo desfuncional. Esse governo disfuncional é um governo atrapalhado. E eu não estou dizendo que é mal intencionado, mas é atrapalhado. Então, fica criando benefícios, o Estado, na mão desse governo, vai gastando primeiro, depois vê como é que paga. E aí não paga. E aí, para pagar, precisa arrancar mais dinheiro da sociedade. Não falta dinheiro num país que arrecada 35% do PIB em impostos. Não falta dinheiro. Dinheiro tem de sobra. Falta competência, falta talento, falta manejo, falta compromisso com a cidadania, falta cuidado pela coisa pública, falta respeito, reverência. É isso que falta. Serviço público. Falta para esse governo a ideia de que ele presta um serviço público. A ideia de que ele tem que fazer uma avaliação da estrutura de custos no detalhe, coisa que não acontece. Isso ficou claro com esse pacote do Fernando Haddad. Outras coisas ficaram claras. Ficou claro que ele não tem mais nenhuma liderança. Ficou claro que na estrutura do governo já tem gente querendo que ele vá embora. Começa a ficar claro que talvez seja o caso de uma renovação, porque ele perdeu uma capacidade de interlocução muito grande. Gilberto Kassab havia dito isso. Parou de dizer em respeito a Fernando Haddad. Mas é evidente que o Fernando Haddad foi perdendo credibilidade. Por quê? Porque ele não tem compromisso com o Brasil? Não, porque ele foi tão desacreditado pelo governo e desautorizado pelo governo, a ponto do presidente da República, dando uma entrevista, sugere que tudo que foi feito com o IOF, todas as discussões, não passaram pelo governo, eram coisas do Haddad, que voluntariamente falou alguma coisa sobre os impostos, o IOF e tal. Jogou no colo do ministro da Fazenda. Fazer o quê? O ministro da Fazenda vai desautorizar o presidente? Vai desmentir o presidente da República? Não dá, aí tem que ir embora, se fizer um negócio desse. Agora, quando o presidente da República acha que para ganhar a eleição ele tem que parar de governar e só gastar, eu vou melhorar e baratear a luz, eu vou aumentar o financiamento, vou ampliar benefícios. Num país que tem um monte de necessidades, todos os benefícios são bem-vindos. Quem é que vai achar que não é pertinente? Agora, do ponto de vista fiscal, não dá. Não dá. Não dá. Também seria bárbaro se você pudesse matricular seus filhos não num curso só de idiomas, mas em 2, em 3 cursos de idiomas, né? Pudesse ensinar ele a jogar mais de um esporte, pudesse matricular ele em mais de uma arte marcial, pudesse ele ter aula de canto, de sapateado, pudesse ter aula com a Débora Alfano para aprender a falar com clareza. Os cursos dela são todos muito interessantes. Mas é aquilo, não dá para você fazer tudo.
né? E o governo quer fazer tudo. Por quê? Porque de 2026 tem reeleição. E como a imagem do governo não está boa, como a reputação do presidente não está boa, porque como as pessoas demonstram cansaço, como é que eu faço para que as pessoas não fiquem cansadas de mim? E não dá para cobrar do secretário de comunicação, do Sidônio, que ele tire um coelho da cartola. Não dá para inventar mágica. É um problema de comunicação? Não é problema de comunicação coisa nenhuma. As pessoas estão vendo que o governo não está governando, que o governo está largado. E aí fica um péssimo sinal, uma péssima sinalização que precisa ser, de alguma maneira, contornada. Como? Aí acha que é para gastar mais. Então, já que eu estou fazendo errado, vamos dobrar a aposta no erro? Essa é a lógica desse governo. Eu não sei se você concorda, não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.